Você sabia que o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos e o ouro no seu anel foram literalmente forjados no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos? Neste exato momento, nebulosas espalhadas pelo universo estão produzindo elementos químicos em fornalhas cósmicas que atingem temperaturas de 1 bilhão de graus Celsius. Hoje vamos explorar as maiores fábricas químicas do cosmos e descobrir como as estrelas transformam hidrogênio simples nos elementos que compõem tudo ao nosso redor. Bem-vindos de volta aos laboratórios químicos cósmicos. Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante das nebulosas, estruturas celestiais que funcionam como as maiores e mais poderosas fábricas químicas do universo. Prepare-se para uma jornada épica que vai mudar para sempre a forma como você vê os elementos da tabela periódica e revelar como cada átomo no seu corpo tem uma história cósmica extraordinária. Vamos começar nossa história há 13,8 bilhões de anos, logo após o Big Bang. Naquele momento primordial, o universo era um lugar incrivelmente simples do ponto de vista químico. Imagine um cosmos jovem e quente, onde apenas os elementos mais básicos existiam. Nos primeiros 20 minutos cruciais de existência do universo, durante um período conhecido como nucleossíntese primordial, apenas 3 elementos foram criados: hidrogênio, hélio e traços minúsculos de lítio e berílio. Isso é tudo. Não havia carbono para formar moléculas orgânicas. Não havia oxigênio para criar água. Não havia ferro para formar planetas rochosos. Não havia ouro, prata ou qualquer um dos elementos mais pesados que conhecemos hoje. O universo era um lugar quimicamente monótono, dominado quase inteiramente por hidrogênio e hélio, os 2 elementos mais simples possíveis. Para colocar isso em perspectiva, cerca de 75% de toda a matéria normal no universo era hidrogênio, 25% era hélio, e menos de 0,01% consistia em todos os outros elementos combinados. Era um cosmos de simplicidade extrema, muito diferente do mundo quimicamente rico que conhecemos hoje. Mas então, algo extraordinário aconteceu que mudaria para sempre a composição química do universo. Cerca de 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo havia esfriado o suficiente, as primeiras estrelas começaram a se formar a partir dessas nuvens primordiais de hidrogênio e hélio. Essas estrelas pioneiras, conhecidas como estrelas de população Tereiro, eram verdadeiros gigantes, algumas com centenas de vezes a massa do nosso Sol. E foi nessas primeiras estrelas que a verdadeira alquimia cósmica começou. Imagine o núcleo de uma dessas estrelas primordiais como a fornalha mais poderosa que você pode conceber. Estamos falando de temperaturas que chegam a 1 bilhão de graus Celsius, tão quente que os átomos são completamente despidos de seus elétrons, criando um plasma onde núcleos atômicos nus colidem uns com os outros com velocidades incríveis. A pressão no núcleo dessas estrelas é igualmente extrema, chegando a ser 10 milhões de vezes maior que a pressão atmosférica da Terra. Para você ter uma ideia dessa pressão, imagine todo o peso da atmosfera terrestre concentrado em uma área do tamanho de uma moeda. Agora multiplique isso por 10 milhões. Essas são as condições necessárias para superar a força de repulsão eletrostática entre núcleos atômicos carregados positivamente. Nessas condições extremas, algo mágico acontece: a fusão nuclear. Os núcleos de hidrogênio, cada um contendo apenas um próton, começam a se fundir em um processo complexo conhecido como cadeia próton-próton. 4 núcleos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio, liberando uma quantidade colossal de energia no processo. Este é o processo fundamental que faz as estrelas brilharem, mas é também o primeiro passo na criação de elementos mais pesados. A energia liberada por essa fusão é verdadeiramente impressionante. Uma única reação de fusão de hidrogênio libera cerca de 26,7 milhões de elétron-volts de energia.
Para colocar isso em perspectiva, nosso Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo, liberando energia equivalente a trilhões de bombas de hidrogênio explodindo simultaneamente. Mas a história da nucleossíntese estelar está apenas começando. Quando uma estrela esgota seu hidrogênio no núcleo, um processo que pode levar milhões ou bilhões de anos dependendo da massa da estrela, ela não simplesmente morre. Se for massiva o suficiente, ela inicia uma nova e mais dramática fase de fusão nuclear. Com o hidrogênio esgotado, o núcleo da estrela começa a se contrair sob sua própria gravidade. Essa contração aumenta tanto a temperatura quanto a pressão, até que condições ainda mais extremas são alcançadas. Quando a temperatura atinge cerca de 100 milhões de graus Celsius, algo novo acontece. Os núcleos de hélio começam a se fundir. O processo de fusão do hélio é conhecido como processo triplo alfa e é uma das reações nucleares mais fascinantes do universo. 3 núcleos de hélio, partículas alfa, se combinam quase simultaneamente para formar carbono 12. É um processo delicado e improvável. Se as constantes físicas fundamentais fossem ligeiramente diferentes, essa reação não seria possível, e o universo seria um lugar muito diferente. A criação do carbono através da fusão do hélio foi uma descoberta revolucionária feita pelo astrofísico Fred Hoyle na década de 1950. Hoyle percebeu que para que o carbono fosse produzido em quantidades suficientes para explicar sua abundância no universo, deveria existir um estado de energia específico no núcleo de carbono 12. Sua previsão foi posteriormente confirmada experimentalmente, em um dos exemplos mais elegantes de como a teoria pode prever descobertas experimentais. Mas a nucleossíntese estelar não para no carbono. Em estrelas suficientemente massivas, o processo continua através de múltiplos estágios, cada um requerendo temperaturas e pressões ainda mais extremas. Depois que o hélio se esgota, o carbono começa a se fundir, criando néon e magnésio. Depois vem a fusão do néon, produzindo oxigênio e magnésio. Em seguida, a fusão do oxigênio cria silício, enxofre e outros elementos intermediários. Cada estágio de fusão é mais rápido que o anterior. Enquanto uma estrela pode queimar hidrogênio por bilhões de anos, a fusão do hélio dura apenas milhões de anos. A fusão do carbono pode durar apenas milhares de anos, e os estágios finais podem ser concluídos em questão de dias ou até horas. O estágio final da nucleossíntese estelar é a fusão do silício, que produz ferro 56 e níquel 56. E aqui chegamos a um ponto de virada crucial na história cósmica. O ferro marca o fim da linha para a fusão nuclear produtiva. Elementos mais leves que o ferro liberam energia quando fundidos, mas elementos mais pesados que o ferro requerem energia para serem criados através da fusão. Quando uma estrela massiva tenta fundir ferro, algo dramático e catastrófico acontece. Em vez de liberar energia, o processo consome energia, causando o colapso súbito do núcleo estelar. Em uma fração de segundo, literalmente menos tempo do que leva para piscar os olhos. O núcleo da estrela colapsa de um tamanho comparável à Terra para uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Esse colapso libera uma quantidade de energia tão vasta que desafia a compreensão humana. Em poucos segundos, mais energia é liberada do que o Sol produzirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. O resultado é uma das explosões mais violentas do universo, uma supernova. E é durante essa explosão cataclísmica que a verdadeira magia da criação de elementos acontece. As condições extremas de uma supernova, temperaturas de bilhões de graus e densidades que rivalizam com as do núcleo atômico, permitem a criação de elementos mais pesados que o ferro, através de processos conhecidos como captura rápida e lenta de nêutrons. Durante uma supernova, uma quantidade astronômica de nêutrons é liberada. Esses nêutrons podem ser capturados por núcleos atômicos existentes, criando isótopos instáveis que depois decaem em elementos estáveis mais pesados. O ouro no seu anel, a prata nas suas joias,
a platina nos catalisadores dos carros. Todos esses elementos preciosos foram forjados nos momentos finais da vida de estrelas massivas. Mas uma supernova não é apenas um fim, é também um novo começo. A explosão espalha todos esses elementos recém-criados pelo espaço interestelar, enriquecendo as nuvens de gás e poeira que eventualmente formarão novas estrelas e planetas. É um ciclo cósmico de criação, destruição e renovação que tem operado por bilhões de anos, gradualmente enriquecendo o universo com elementos cada vez mais pesados. Vamos falar sobre alguns exemplos específicos dessas fábricas químicas cósmicas em ação. Uma das mais estudadas e espetaculares é Cassiopeia A, um remanescente de supernova localizado a cerca de 11.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cassiopeia. Esta nebulosa é literalmente os restos de uma estrela que explodiu há cerca de 350 anos, tão recentemente que alguns dos nossos ancestrais podem ter visto a explosão no céu noturno. Cassiopeia A é como um laboratório natural onde podemos estudar diretamente os produtos da nucleossíntese estelar. Usando telescópios espaciais como o Hubble, o Spitzer e mais recentemente o James Webb, os cientistas podem ver exatamente quais elementos foram criados e como eles estão sendo dispersos pelo espaço. As imagens de Cassiopeia A são verdadeiramente espetaculares e revelam uma riqueza de informações químicas. Diferentes cores representam diferentes elementos. O vermelho brilhante mostra hidrogênio aquecido, o verde representa silício ionizado, o azul indica ferro e níquel, e o amarelo revela enxofre. É como um mapa químico cósmico tridimensional, mostrando exatamente onde cada elemento foi depositado pela explosão. O que torna Cassiopeia A ainda mais fascinante é que podemos ver a nucleossíntese explosiva em ação. Durante a supernova, elementos como ferro, níquel e cobalto foram criados em abundância e depois ejetados em velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Esses elementos agora estão se espalhando pelo meio interestelar, onde eventualmente serão incorporados em futuras gerações de estrelas e planetas. Outro tipo fascinante de fábrica química cósmica são as nebulosas planetárias. Apesar do nome enganoso, elas não têm nada a ver com planetas. Essas estruturas são os restos de estrelas de massa média, como o nosso Sol, que ejetaram suas camadas externas no final de suas vidas. A nebulosa do Anel, na constelação de Lira, é um exemplo perfeito de uma nebulosa planetária. Esta estrutura deslumbrante foi criada quando uma estrela similar ao Sol ejetou suas camadas externas em pulsos sucessivos, revelando seu núcleo quente e denso, uma anã branca. As diferentes cores da nebulosa mostram diferentes elementos que foram criados no interior da estrela durante sua vida: hélio, nitrogênio, oxigênio e carbono. O processo de formação de uma nebulosa planetária é um espetáculo cósmico que se desenrola ao longo de milhares de anos. Quando uma estrela como o Sol começa a esgotar seu combustível nuclear, ela se expande dramaticamente, tornando-se uma gigante vermelha. Durante essa fase, a estrela pode ejetar até 80% de sua massa em ventos estelares poderosos. Eventualmente, o núcleo da estrela se torna quente o suficiente para ionizar o gás ejetado, fazendo-o brilhar em cores espetaculares. O resultado é uma nebulosa planetária, uma das estruturas mais belas do universo e um testemunho dos processos de criação de elementos que ocorreram no interior da estrela. As nebulosas planetárias são particularmente importantes para o enriquecimento químico do universo, porque elas dispersam elementos como carbono, nitrogênio e oxigênio, elementos essenciais para a vida como a conhecemos. Quando nosso Sol eventualmente se tornar uma nebulosa planetária daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele contribuirá com seus próprios elementos para o meio interestelar. Mas as nebulosas não são apenas belas. Elas são fundamentais para a evolução química do universo. Cada geração de estrelas enriquece o meio interestelar com elementos mais pesados.
um processo que os astrônomos chamam de enriquecimento químico ou evolução química galáctica. Para entender a importância desse processo, considere a história química da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Quando as primeiras estrelas se formaram há mais de 13 bilhões de anos, elas continham apenas hidrogênio e hélio. Mas quando essas estrelas morreram e espalharam seus elementos pelo espaço, elas enriqueceram o meio interestelar com carbono, oxigênio, silício e ferro. A segunda geração de estrelas se formou a partir desse material enriquecido, permitindo a criação de elementos ainda mais pesados. Esse processo continuou por bilhões de anos, com cada geração de estrelas adicionando mais elementos pesados ao inventário químico galáctico. Quando o nosso Sol se formou há 4,6 bilhões de anos, ele já era uma estrela de terceira ou quarta geração, formada a partir de material que havia sido enriquecido por inúmeras gerações anteriores de estrelas. Isso explica por que nosso sistema solar contém todos os elementos necessários para formar planetas rochosos como a Terra e, eventualmente, a vida como a conhecemos. Pense nisso de forma pessoal. O carbono, que forma a base de todas as moléculas orgânicas no seu corpo, foi criado no núcleo de uma estrela há bilhões de anos através da fusão do hélio. O oxigênio que você respira foi forjado quando essa estrela fundiu carbono em temperaturas de centenas de milhões de graus. O ferro no seu sangue foi criado nos momentos finais da vida de uma estrela massiva, pouco antes de ela explodir como supernova. Carl Sagan disse uma vez: "Somos feitos de poeira estelar." Mas agora você entende que isso não é apenas uma metáfora poética. É literalmente verdade. Cada átomo no seu corpo, exceto o hidrogênio, foi criado no interior de uma estrela ou durante uma explosão de supernova. Você é, literalmente, um produto dos laboratórios químicos cósmicos. As regiões H2 são outro tipo importante de fábrica química cósmica que merece nossa atenção. Essas são nuvens de gás brilhante, às vezes com centenas de anos-luz de comprimento, onde está ocorrendo formação estelar ativa. A nebulosa de Órion é o exemplo mais famoso e acessível. Uma região de formação estelar tão brilhante que pode ser vista a olho nu como uma estrela difusa na constelação de Órion. Nessas regiões, estrelas jovens e quentes ionizam o gás ao redor com sua radiação ultravioleta intensa, fazendo-o brilhar em cores espetaculares. Mas mais importante do que sua beleza, essas são as regiões onde a próxima geração de estrelas está se formando, incorporando os elementos criados por gerações anteriores de estrelas. O processo de formação estelar nessas regiões é um espetáculo cósmico fascinante. Nuvens moleculares gigantes, compostas principalmente de hidrogênio molecular e poeira, começam a colapsar sob sua própria gravidade. À medida que o colapso continua, a nuvem se fragmenta em núcleos densos que eventualmente se tornam protoestrelas. Durante esse processo, os elementos pesados presentes na nuvem molecular, carbono, oxigênio, silício, ferro, se condensam em grãos de poeira sólida. Esses grãos eventualmente se aglomeram para formar planetesimais, asteroides e, finalmente, planetas. É assim que os elementos criados em estrelas antigas se tornam os blocos de construção de novos mundos. O processo de enriquecimento químico não é uniforme em todo o universo. Galáxias diferentes têm histórias químicas diferentes, dependendo de sua taxa de formação estelar, da frequência de supernovas e de sua capacidade de reter o gás enriquecido. Nossa Via Láctea, por exemplo, tem um gradiente químico. As regiões centrais são mais ricas em elementos pesados do que as regiões externas. Isso tem implicações profundas para a possibilidade de vida em diferentes partes da galáxia. Planetas que se formam em regiões pobres em elementos pesados, conhecidas como regiões de baixa metalicidade, podem ter dificuldade em desenvolver atmosferas complexas ou superfícies rochosas. É outro fator que os cientistas consideram quando pensam sobre a zona habitável galáctica, as regiões da galáxia onde a vida é mais provável de surgir. As descobertas recentes do telescópio espacial James Webb
estão revolucionando nossa compreensão dessas fábricas químicas cósmicas. Com sua capacidade sem precedentes de observar no infravermelho, o Webb pode ver através da poeira que obscurece muitas nebulosas, revelando detalhes extraordinários sobre os processos de formação estelar e produção de elementos. Uma das descobertas mais emocionantes do Webb é a detecção de moléculas orgânicas complexas em nebulosas jovens e regiões de formação estelar. Isso sugere que os ingredientes para a vida podem começar a se formar muito cedo no processo de formação estelar, potencialmente sendo incorporados em planetas desde o início de sua formação. O Webb também está nos permitindo estudar a nucleossíntese em ação em galáxias distantes, observando como o enriquecimento químico ocorreu no universo primitivo. Essas observações estão revelando que o processo de criação de elementos pesados começou surpreendentemente cedo na história cósmica, com algumas das primeiras galáxias já mostrando sinais de enriquecimento químico significativo. Vamos falar sobre alguns exemplos específicos dessas fábricas químicas cósmicas. Uma das mais estudadas é Cassiopeia A, um remanescente de supernova localizado a cerca de 11 mil anos-luz da Terra. Esta nebulosa é literalmente os restos de uma estrela que explodiu há cerca de 350 anos. Usando telescópios espaciais como o Hubble e o Spitzer, os cientistas podem ver diretamente os elementos que foram criados e espalhados por essa explosão. As imagens de Cassiopeia A são verdadeiramente espetaculares. Diferentes cores representam diferentes elementos. O vermelho mostra hidrogênio, o verde representa silício e o azul indica ferro. É como um mapa químico cósmico, mostrando exatamente onde cada elemento foi depositado pela explosão. Outro tipo fascinante de fábrica química cósmica são as nebulosas planetárias. Apesar do nome, elas não têm nada a ver com planetas. Foram chamadas assim porque, quando vistas através de telescópios antigos, pareciam discos planetários. Na verdade, são os restos de estrelas de massa média, como o nosso Sol, que ejetaram suas camadas externas no final de suas vidas. A nebulosa do Anel, na constelação de Lira, é um exemplo perfeito. Esta estrutura deslumbrante foi criada quando uma estrela similar ao Sol ejetou suas camadas externas, revelando seu núcleo quente e denso, uma anã branca. As diferentes cores da nebulosa mostram diferentes elementos: hélio, nitrogênio, oxigênio e carbono, todos criados no interior da estrela durante sua vida. Mas as nebulosas não são apenas belas, elas são fundamentais para a evolução química do universo. Cada geração de estrelas enriquece o meio interestelar com elementos mais pesados. Os astrônomos chamam isso de enriquecimento químico do universo. Para entender a importância desse processo, considere isto. Quando o nosso Sol se formou há 4,6 bilhões de anos, ele já continha elementos pesados criados por gerações anteriores de estrelas. Esses elementos permitiram a formação de planetas rochosos como a Terra e, eventualmente, a vida como a conhecemos. Pense nisso de forma pessoal. O carbono que forma a base de todas as moléculas orgânicas no seu corpo foi criado no núcleo de uma estrela há bilhões de anos. O oxigênio que você respira foi forjado quando essa estrela fundiu hélio. O ferro no seu sangue foi criado nos momentos finais da vida de uma estrela massiva, pouco antes de ela explodir como supernova. Carl Sagan disse uma vez: "Somos feitos de poeira estelar." Mas agora você entende que isso não é apenas uma metáfora poética. É literalmente verdade. Cada átomo no seu corpo, exceto o hidrogênio, foi criado no interior de uma estrela. As regiões H-Zabundo são outro tipo importante de fábrica química cósmica. Essas são nuvens de gás brilhante, às vezes com centenas de anos-luz de comprimento, onde está ocorrendo formação estelar ativa. A nebulosa de Órion é o exemplo mais famoso. Uma região de formação estelar tão brilhante que pode ser vista a olho nu. Nessas regiões, estrelas jovens e quentes ionizam o gás ao redor,
fazendo-o brilhar em cores espetaculares. Mas mais importante, essas são as regiões onde a próxima geração de estrelas está se formando, incorporando os elementos criados por gerações anteriores. O processo de enriquecimento químico não é uniforme em todo o universo. Galáxias diferentes têm histórias químicas diferentes, dependendo de sua taxa de formação estelar e da frequência de supernovas. Nossa Via Láctea, por exemplo, tem um gradiente químico. As regiões centrais são mais ricas em elementos pesados do que as regiões externas. Isso tem implicações profundas para a possibilidade de vida em diferentes partes da galáxia. Planetas que se formam em regiões pobres em elementos pesados podem ter dificuldade em desenvolver atmosferas complexas ou superfícies rochosas. É outro fator que os cientistas consideram quando pensam sobre a habitabilidade de diferentes sistemas estelares. As descobertas recentes do telescópio espacial James Webb estão revolucionando nossa compreensão dessas fábricas químicas cósmicas. Com sua capacidade de observar no infravermelho, o Webb pode ver através da poeira, que obscurece muitas nebulosas, revelando detalhes sem precedentes sobre os processos de formação estelar e produção de elementos. Uma das descobertas mais emocionantes é a detecção de moléculas orgânicas complexas em nebulosas jovens. Isso sugere que os ingredientes para a vida podem começar a se formar muito cedo no processo de formação estelar, potencialmente sendo incorporados em planetas desde o início. E assim chegamos ao fim desta jornada pelas maiores fábricas químicas do universo. Descobrimos que as nebulosas não são apenas belas estruturas celestiais. Elas são os fornos cósmicos, onde todos os elementos que conhecemos são criados e espalhados pelo cosmos. Cada vez que você olhar para uma nebulosa, seja através de um telescópio ou em uma imagem do Hubble, lembre-se de que está vendo uma fábrica química em ação. Esses processos que começaram há bilhões de anos continuam hoje, criando os elementos que formarão futuras gerações de estrelas, planetas e talvez até mesmo vida. A próxima vez que você segurar um objeto de metal ou respirar o ar ao seu redor, pare por um momento e considere a jornada épica que esses átomos fizeram. Eles foram forjados no coração de estrelas, espalhados por explosões cósmicas, e eventualmente se reuniram para formar você e tudo ao seu redor. Se esta exploração das fábricas químicas cósmicas despertou sua curiosidade, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. No próximo episódio, vamos descobrir como aminoácidos, os blocos de construção da vida, foram encontrados flutuando no espaço, sugerindo que os ingredientes da vida podem ser muito mais comuns no universo do que imaginávamos. Até nossa próxima aventura pelos mistérios do cosmos.